Bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo no episódio EBE, Escola Bíblica Empresarial, um propósito que Deus colocou no meu coração, porque na palavra de Deus diz: meu povo padece por falta de conhecimento, então se depender de mim, ninguém vai padecer por falta de conhecimento. Se tu não conhece a minha história, seja bem-vindo ao canal, vim trilhar esse caminho que eu creio que Deus vai fazer nas nossas vidas, seja muito bem-vindo, né? Então eu tenho um testemunho aí de viuvez e outras coisas na vida, e Deus me reergueu para estar aqui hoje falando contigo, transbordando sobre a tua vida, com a minha vida totalmente restituída, né? Então agora é a minha obrigação, o meu dever transbordar na tua vida tudo o que Deus colocou em mim. E quem me acompanha, já é inscrito aqui no canal, já sabe que eu ainda não tenho a estrutura necessária para gravar no YouTube, que eu tenho a Melicinha de 5 meses, então vocês vão ouvir alguns barulhinhos no fundo enquanto eu gravo aqui, porque eu prometi que eu ia dar sequência nesse canal por tudo que nós viemos vivendo aqui, né? Inclusive conexões lá com a República Dominicana. Um grande abraço o pessoal lá que está nos acompanhando, está sugerindo aqui temas para o canal. Inclusive, o vídeo de hoje é muito inspirado no que foi pedido por um amigo lá da República Dominicana. Então, hoje nós vamos falar sobre humildade, né, versus pobreza, né? E se o cristão ele pode ser próspero? Essa é uma dúvida de muitos de vocês. Vamos lá, a gente vai se adaptando enquanto a gente não tem ainda a estrutura, né? Então eu fiz algumas anotações aqui para poder estar trazendo essa visão para ti, né? E a questão é humildade e pobreza, né? Como que você pode monetizar o seu propósito, o seu talento diante de Deus sem perder a alma, né? A gente tem falado muito sobre isso porque tem um debate muito grande na internet de que pessoas estão vendendo coisas que eram para ser de graça, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos entender na prática como que funciona. Com base na palavra bíblica, certo? Humildade, tá? É uma virtude espiritual, reconhecer sua dependência de Deus, viver com mansidão, servir e não se exaltar, né? Isso a gente encontra em Filipenses 2, 3 até o 4 e Tiago 4, 6, né? Então, nós precisamos depender de Deus, entender que nós não somos nada sem a voz de Deus, sem a direção de Deus. Não poderíamos fazer nada na nossa vida, né? Se Deus não fosse o nosso Pai, né? Se Deus não tivesse presente com a gente, nos entregando dons, talentos, né? Então, a gente depende totalmente de Deus. E pobreza está condicionado a uma questão material, ausência de recurso, falta de provisão. Pobreza não é uma virtude bíblica, é uma consequência da queda do homem, mas a palavra mostra caminhos de sabedoria para prosperar, principalmente lá em Provérbios 10 ao 22, lá mostra exatamente isso, né? Então, o que acontece? A gente entrou para um cenário de pobreza a partir do momento que pecou contra Deus, né? E fomos expulsos do jardim, adquirimos todas as consequências, né? Só que o Senhor, ele veio para nos reconciliar com Ele, numa vida reconciliada com Deus. É possível, Ele libera sabedoria, e dentro da sabedoria há riquezas e honra. E quem tá falando isso não é o que eu acho, porque eu não vivo mais pelo que eu acho, eu vivo pela palavra de Deus. Isso tá lá em Provérbios, né? E o que acontece? Que hoje nós estamos em uma geração onde que as pessoas não buscam mais equilíbrio, né? As pessoas só buscam falar o que é do seu interesse próprio para se esconder atrás da palavra da Bíblia como uma verdade absoluta, que realmente a palavra da Bíblia é uma verdade absoluta, porém é uma mente. Fala-se, renovai-vos através dessa mente, né? De Cristo Jesus. Isso está escrito na palavra, né? Renovai-vos através da mente. E uma mente, ela precisa de equilíbrio, né? Por isso que a gente tem uma palavra que fala algo e que resguarda em outro lado. Então, quando entra na questão financeira, na questão de dinheiro, também entra para a mesma coisa. Ou seja, o Senhor, ele condena o coração do homem, porque o dinheiro, ele não pode virar um ídolo na nossa vida, né? Então,
Muita gente confunde ser humilde com aceitar pobreza, e isso não faz parte do reino de Deus. Como o Senhor já conhece cada criatura que Ele fez, né, Ele deixou escrito muitos versículos que falam que os menores serão os maiores no reino dos céus, toda essa questão que verdadeiramente é o que ocorre. Por quê? Porque o homem tem a probabilidade a ser egoísta, egocêntrico, humilhar as outras pessoas, se achar melhor que os demais, ter inveja. Então isso é uma coisa da nossa carne, né? Então é muito importante esses versículos para a gente entender que o que a gente não pode ter é o coração voltado para isso, o coração voltado para a idolatria do dinheiro. Ou seja, Deus quer entender que se acontecer um desastre natural, se acontecer algo, né? Porque a palavra, ela nos mostra o que vai acontecer. Se acontecer tudo isso, tu vai continuar fiel a Deus, tu vai continuar andando com Ele, ou se o dinheiro acabar na tua vida, tu vai o quê? Vai entrar em depressão? Vai te matar, como muita gente já fez hoje em dia, por questão de quebrar uma empresa financeiramente, achar que a vida acabou. Então nós temos relatos aí terríveis de empresários que quebraram, ficaram devendo milhões e acabaram se suicidando achando que era o final da vida. Isso é horrível, né? Então Deus, ele vem para nos mostrar essa intensidade espiritual, para a gente entender que independente de tudo, a gente tem que estar vinculado a Ele como um centro. Ele é o centro, Ele é o Criador, Ele que nos chamou, Ele que nos deu uma missão. E tem pessoas que, como eu, têm um chamado para governar, pessoas que têm um chamado para ensinar outras pessoas, treinar outras pessoas, né? E qual a diferença e como fazer isso sem perder a alma, né? Que é uma das principais dúvidas. Porque nós não podemos cobrar uma oração, nós não podemos cobrar para pregar a palavra de Deus, que é algo que é dado de graça, né? E o Evangelho diz: ide e pregai a toda criatura, né? Então, como é que funciona isso? Qual é o discernimento que nós temos que ter aqui? Os talentos também são de Deus, né? Então, se nós temos uma empresa consagrada a Deus, nós temos que entender que Ele é o centro, né? Em primeiro lugar, quando a gente monetiza o nosso trabalho, nós temos que monetizar a parte técnica, né? Não a parte de oração, a parte de intercessão, a parte de profecias, né? Então, eu creio que isso está muito distante da vontade de Deus, né? Agora, a parte técnica, eu posso expressar dentro da parte técnica a minha fé. Dentro da parte técnica, eu posso incentivar as pessoas que me seguem a buscar mais a Deus. Ou seja, fazer desse ministério, do meu trabalho, um ministério para ajudar outras pessoas a aumentarem a sua fé, a viver na dependência de Deus. Então isso não é errado. E também continuar pregando o Evangelho sem cobrar, sem fazer grupo privado para cobrar uma oração, entende? Mas eu posso produzir livros que ajudem outras pessoas, que é uma forma de monetizar meu conhecimento também, cobrando um preço justo para dar acessibilidade a outras pessoas pela produção daquele material, né? Então hoje a gente vê muitos grandes fazendo isso. Então eu trouxe uma anotação aqui que eu coloquei aqui assim, ó, como não perder a alma nesse processo, né, entre tu ter tua empresa e tu ser um servo do Senhor. Primeiro, sempre lembrar que o dono é Deus, nós só administramos o que Ele nos deu na nossa mão, né? Então nós temos que sempre separar um tempo para buscar o reino antes do trabalho, antes dos negócios, né? Nós não somos mais escravos. Quando Deus nos dá um projeto na nossa mão de empreendimento, Ele nos libertou do sistema que nos prende numa rotina e nos deu algo para viver para Ele, para honra e glória do nome dEle. Manter o coração em serviço e generosidade, sempre para servir a comunidade, ajudar outras pessoas, ser generoso, né, para que a gente possa ser abençoadores da obra, do reino, porque sem dinheiro, infelizmente, a gente não consegue abençoar ninguém, não consegue ajudar o pobre, não consegue ajudar a viúva, né? Por exemplo, eu passei meu processo de viuvez, eu não recebi uma cesta básica de ninguém, pessoal. Então, porque muitos irmãos estão quebrados financeiramente, outros porque realmente não enxergam como poderiam ajudar uma viúva, como poderiam ajudar um órfão, né? Então, tudo isso é muito importante com que a gente comece a ter discernimento, comece a entender e pare com esse mundo frenético que a gente vive hoje no digital, de tudo é 8 ou 80. Deus nos chama para ser 8 ou 80 em espírito, em verdade.
né? Não usar a palavra para nos escondermos atrás de uma situação que muitas vezes nós temos medo. Às vezes a gente tem medo de evoluir, olha o outro evoluindo, diz não, mas Deus diz que não é certo trabalhar e buscar riquezas, né? Realmente a palavra diz para não acumular riquezas na terra, mas isso não significa que teu irmão não pode trabalhar, que teu irmão não pode ter uma empresa, que teu irmão não pode prosperar, que teu irmão não possa ser um abençoador do reino, né? Então isso é muito importante que vocês comecem a ter esse discernimento e comecem a entender isso. Acabando meu tempo aqui, a Melissa já tá reclamando um pouquinho mais, que agora ela começou com a fase dos dentinhos, né, de 5 para 6 meses, então ela fica assim o tempo inteiro, né? E é isso então, gente, por hoje. Espero ter ajudado, espero ter clareado um pouco a mente de vocês. Comenta aqui embaixo pra mim o que mais que vocês querem que eu traga pro tema do canal. Aos pouquinhos a gente vai melhorando conforme for andando as coisas. E vocês sabem que eu tô aqui na correria fazendo vídeo com a Melissinha aqui do lado. Já deixa um like, comenta pra mim, vai ser um prazer estar respondendo pra ti a cada vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e compartilha com quem precisa ouvir sobre isso.